Você vai ouvir agora o devocional diário do canal Palavras de Vida Eterna. Texto base de hoje, 1 Samuel, capítulo 12, versículo 23. Longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Como cristãos, temos o poderoso privilégio da oração. Sabemos que a oração é importante e que deve fazer parte do nosso dia a dia. Você tem que confessar o pecado da falta de oração? Samuel falou as palavras acima ao povo que clamava por um rei, assegurando-lhe suas orações contínuas em favor deles. Ele próprio nasceu em resposta às orações de sua mãe e, ao crescer, viu o valor da oração ao assumir a sua posição de liderança. Em contraste, Eli, o sacerdote, que era responsável pela liderança espiritual da nação, há muito havia desistido da oração. Na verdade, quando a mãe de Samuel entrou no templo para orar, Eli pensou que ela estava bêbada. Aqui está um contraste entre um homem cínico que desistiu da oração e um homem mais jovem que conhecia tanto o privilégio quanto a responsabilidade da oração. A oração é uma responsabilidade sagrada e precisamos tratá-la como tal. Interceder significa pleitear ou mediar em nome de outra pessoa. A oração intercessória significa orar fervorosamente pelas necessidades dos outros e buscar a vontade de Deus para suas vidas. Somos chamados a interceder pelos outros, assim como Jesus está intercedendo por nós. Hebreus 7:25. A falta de oração não é meramente uma fraqueza ou um descuido, é pecado. Se a falta de oração é pecado, devemos confessar nossa negligência e tratar nossa falta de oração como faríamos com qualquer outro pecado. As orações de Samuel eram dedicadas a outros. Ele percebeu que sua intercessão não deveria ser apenas para ele e sua família, mas para a nação. No contexto, a nação, ao insistir em ter um rei, entrou em conflito com a perfeita vontade de Deus. Mas embora tivessem cruzado essa linha de desobediência, Samuel lhes deu esperança por causa da misericórdia de Deus e da fidelidade daqueles que ainda oravam. Observe que o maior medo de Samuel não era que ele pudesse falhar em público, mas que ele pudesse falhar em particular, isto é, ele temia que pudesse parar de orar. E ele sabia que, se fracassasse nessa disciplina privada, com certeza fracassaria também na vida pública. Ele conectou a oração com a sua capacidade de instruir os outros no caminho bom e certo. Devemos orar por nós mesmos e pelos outros, para que uma cultura de oração possa ser desenvolvida em nossas próprias vidas e igrejas. Que nos dê o exemplo e a disciplina de orar e colocar nossas vidas em risco pelos outros. Muitas vezes, prometemos orar por alguém, mas de alguma forma simplesmente deixamos de fazê-lo. Quando você se comprometer a orar por alguém, anote isso. Em meio às pressões da vida diária, a oração muitas vezes é deixada em segundo plano. Os sussurros de nossa consciência podem ser abafados pelos afazeres diários. Podemos seguir o conselho de John Newton em um de seus hinos. Vem, minha alma, prepara o teu terno. Jesus gosta de responder à oração. Ele mesmo te pediu para orar. Tu estás vindo a um rei. Grandes petições contigo trazem, pois sua graça e poder são tais. Ninguém pode pedir demais. Quando pedimos ao Senhor que trabalhe em meio aos nossos problemas, damos a Ele a glória que Ele merece. Samuel reconheceu que deixar de orar pelo povo de Deus era um pecado contra Deus. Que Deus nos faça perseverar em oração uns pelos outros, hoje e sempre. Senhor, ensina-nos a orar. Lucas, capítulo 11, versículo 1. Oremos. Pai, antes de tudo, confessamos nosso próprio pecado de falta de oração. Admitimos que nos tornamos cínicos e indiferentes, pensando que a oração é algo sem importância.
Ajude-nos a enfrentar a profundidade do nosso pecado e a enxergar sua maravilhosa graça que nos concede perdão. Senhor, obrigado pelo lembrete claro da importância da oração. Obrigado por imprimir em nossos corações a necessidade de intimidade através da oração. Que tenhamos uma atitude de oração o tempo todo e encontremos regularmente momentos para intercessão por nossas famílias, igrejas e amigos. Faça-nos povo de oração, Senhor. Te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Obrigado por nos ouvir até aqui. Que o Santo Espírito de Deus conduza o seu dia.